Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Uniprocessos. Hoje o nosso tema é Trabalho Infantil Não é Brincadeira. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou a professora Lourivânia e aqui ao meu lado eu tenho a Milena, o Vitor Simão e o nosso convidado especial, o conselheiro tutelar no Riacho Fundo. Sávio. O Sávio, que vai tratar de um tema tão caro, né, que é o trabalho infantil. Então, gente, fazendo aqui uma pequena contextualização. O que é o trabalho infantil? É algo que remonta já desde muitos séculos. A gente percebe que antes da Constituição de 1988, mais especificamente no artigo 227, que trata sobre a proteção integral da criança e do adolescente pela sociedade, pelo Estado, pela família, né? Nessa responsabilização tripartite, dentre esses vários direitos elencados pela Constituição, está também a proteção a uma infância digna, ou seja, aquela infância em que eu vou dedicar meu tempo a um desenvolvimento. A criança é um ser e o adolescente são seres em desenvolvimento. Eles estão precisando do que nessa fase? Eles precisam de suprirem necessidades essenciais como alimentação, moradia, todos aqueles direitos sociais previstos na nossa Constituição também, mas eles precisam permanecer intocáveis no quesito trabalho. Eles não estão na fase de trabalho, ao contrário, estão na fase de estudar, de brincar, né? No sentido lúdico, no sentido de desenvolvimento mental, psicossocial da criança. E o Sávio, ele vai colaborar aqui, trazendo pra gente algumas das suas experiências enquanto conselheiro tutelar. A gente formulou aqui um podcast no formato de perguntas e respostas. Então pode começar, Milene, trazendo ali o primeiro questionamento. Então, Sávio, eu queria primeiro só que você contasse como que foi um pouco da sua história, assim, para chegar como conselheiro. E aí a gente realmente começa com as perguntas. Não, maravilha. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui no dia de hoje, colaborando, né, acerca de um tema tão importante que precisa ser enfrentado, né? Então, eu me chamo Sávio, tenho 26 anos de idade, atualmente estou como conselheiro tutelar da cidade do Riacho Fundo 2, estou indo para o segundo mandato e a minha história no trabalho, no conselho tutelar, acho que já vem de longa data, né? Eu faço parte de uma instituição chamada Sociedade São Vicente de Paulo. Ela é um movimento da Igreja Católica que procura amenizar o sofrimento do próximo através do exercício da caridade. Então, acaba que o nosso trabalho enquanto instituição, a gente acaba lidando com várias formas de pobreza. Inclusive, a gente acaba lidando com também práticas do trabalho infantil. E quando eu comecei a fazer parte da instituição, acho que eu tinha por volta de uns 13 anos de idade, aquilo me despertou bastante, porque eu sempre gostei muito de ajudar e de fazer a diferença, né? Eu sempre digo que eu encontrei o sentido da minha vida dando sentido à vida de outras pessoas. Então, esse trabalho nosso caritativo e social dentro da comunidade, eu posso dizer assim que me moldou bastante, né? Para ver a realidade e para enfrentar essa realidade, né? Então, foi através desse trabalho dentro da sociedade, a gente dentro do nosso movimento, a gente tem um trabalho também com crianças, né? Que realizam esse trabalho social. E através daí despertou o meu desejo e eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças e aí foi onde surgiu a minha vontade de cursar pedagogia. E aí assim que me formei no ensino médio, consegui uma bolsa na área da pedagogia, me formei e no ano que eu terminei eu já estava trabalhando já na área, trabalhava em colégio particular, já estava me especializando, foi quando surgiu a oportunidade através do Conselho Tutelar, né? Então assim, eu sempre digo que foi o trabalho dentro da instituição que me preparou para estar onde está hoje. Então, assim, não foi... não caiu dos céus, né? Não foi de paraquedas. Sim. Mas foi todo um trabalho,
né? Assim, eu sempre digo para as pessoas, nunca esperando fazer isso para lá na frente ter uma recompensa, né? Mas foi consequência do trabalho e dos frutos que eu plantei, que eu colhi dentro da comunidade, né? Que me fizeram chegar até aqui. Então, assim, eu fico muito feliz de poder sempre levar, né, esse testemunho, né? Sim, e é interessante isso que você falou, porque, veja, com 13 anos você é considerado adolescente, de acordo com ela, né? Então, você não precisou sofrer na pele, porque tem muita gente que vai desenvolver um determinado projeto quando ela passa por algum trauma, quando ela passa por alguma situação em que ela se sente meio que na obrigação, né, de ajudar outras pessoas que passaram mais ou menos por aquilo. Então, você não veio pela dor, você foi para um trabalho pelo amor, né? E o que a gente procura aqui nesse podcast e no trabalho dos meninos, né, enquanto estudantes acadêmicos, é trazer essa conscientização de toda a sociedade civil, que é nossa responsabilidade. Sim. Cuidar daquele que está perto da gente. Então, se você se deparou com alguma criança ali no semáforo, ou alguma criança na feira, né, ou alguma criança numa situação de exploração, né, do seu trabalho, então tem os canais, os órgãos, o Conselho Tutelar, um desses órgãos, que pode receber essa denúncia e tomar providências no sentido de proteger essa criança, não é isso? Isso mesmo. Então, assim, como você bem colocou, não é um papel só do Estado, mas da sociedade em geral, né? O próprio artigo 4º do ECA, ele já vai dizer, né, que é uma responsabilidade da comunidade, da sociedade, do Estado em geral, né, assegurar todos os direitos referentes à criança e adolescente, saúde, lazer, educação, profissionalização, esporte, né? Então, assim, não é só o meu dever enquanto conselheiro tutelar, a minha função, mas nós enquanto sociedade, enquanto todos comunidade. Nós. Então, acho que a própria comunidade, a própria sociedade em si, ela precisa reconhecer que ela é parte nesse enfrentamento, não apenas as políticas públicas, mas as pessoas em si, elas têm que ser conhecedoras do seu papel, né, enquanto sociedade. Exatamente. Vitor? É isso. E, então, para a gente começar aqui as nossas perguntas, né? Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Como é que a gente identifica, né, quando que a criança está nessa função de trabalho realmente infantil, assim? Como que a gente pode chegar, como é que a gente pode entrar em contato? Porque o conselheiro tutelar, né, tem essa missão de resguardar os direitos da criança. Você falou aí que toda a sociedade tem. Como é que a gente pode entrar em contato para ver, para resguardar o direito dessa criança aí? O primeiro ponto, assim, para a gente identificar situações de crianças que se encontram nessa situação são inúmeros, né? Mas um dos que a gente mais identifica, né, crianças que estão nessa condição de vulnerabilidade, principalmente a questão da evasão escolar, um excessivo número de faltas, né, as condições de saúde que uma criança se encontra. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Já peguei situações em que uma criança estava com um elevado número de faltas. E hoje tem uma lei que fala assim que 30%, a partir do momento que o aluno ele atinge 30% do percentual de faltas no ano letivo, automaticamente, obrigatoriamente, a escola tem que informar o conselho tutelar. E aí o conselho tutelar vai fazer a busca ativa da criança e da família. E aí já ocorreu situações da gente fazer a busca ativa dessa família e a gente identificar que um dos motivos era justamente porque a família, né, a mãe, o pai, estavam trabalhando no sinal, vendendo água, vendendo balinha, e estavam levando as crianças. Então, assim, estavam colocando as crianças numa situação de vulnerabilidade. Então, assim, se não fosse a escola informando, como é que a gente ia saber? Exatamente. E também a questão da evasão. Chega casos de aluno que some da escola, que não aparece mais e às vezes não estão estudando. Já recebemos situações, por exemplo, de denúncia. A criança fica o dia inteiro na rua. Às vezes a pessoa que denunciou, ela nem sabe que a criança não está estudando. E a gente chega lá e a gente vê que a criança nunca frequentou a escola. Né? E aí cabe a nós, enquanto conselho tutelar, aplicar as medidas protetivas referentes ao caso, né? E informar sempre ao Ministério Público notícia de fato que seja alguma infração administrativa, né? E aí o conselho ele fica responsável no caso, né? A criança que não está matriculada, fazer os encaminhamentos para a área da saúde, para a área da educação, para toda a rede de proteção. Sabe, então,
Você, na sua visão de conselheiro tutelar, você enxerga, tipo assim, algumas principais causas que levam essa questão do trabalho infantil? E como que você enxerga também as consequências disso na vida de uma criança? Assim, uma das maiores causas hoje é o fator pobreza, né? Então, assim, muitas famílias acabam colocando as crianças em situação de vulnerabilidade justamente para dizer que o quê? Nós não estamos tendo condições de prover recursos para dentro da nossa casa, então a gente vai colocar o nosso filho para vender uma balinha no sinal, para vigiar um carro, no sentido de complementar a renda. Né? Então, assim, a maior causa delas é a pobreza. Só que muitas vezes a família não entende que se a família, de fato, não está conseguindo ter recursos, não é a criança que vai precisar trabalhar. É o Estado que vai precisar intervir através de políticas públicas para ajudar a família a se manter no dia a dia. Né? Então, assim, claro que não só a pobreza, mas uma má qualidade na educação contribui bastante para isso, né? Infelizmente. Questões culturais, como a gente já estava conversando com a Milena, tem situações, infelizmente, que a gente precisa desconstruir dentro da sociedade, que acabam se tornando, entre aspas, né, culturais, de pessoas que falam assim, não, mas o trabalho infantil é melhor estar trabalhando do que estar roubando, é melhor trabalhando do que estar fazendo isso. Então, assim, isso também é uma causa. Né? Porque as pessoas acabam normalizando isso dentro da sociedade. Sim. Então, assim, a gente também precisa combater esse tipo de discurso. E a gente escuta bastante. Eu até sempre falo, é mais fácil você criar uma lei, né, do que você mudar as pessoas. A conscientização, né, a mudança de paradigma, isso é uma coisa que dá muito, muito trabalho e é algo que precisa ser realmente construído ao longo do tempo. Não é uma coisa assim, vai ser com um simples passe de mágica, como uma criação de uma lei, não. Essa desconstrução, né, de que isso não é natural, né, que outrora lá, se a gente for buscar, que viu o projeto de vocês tem ali um contexto histórico em que a criança era considerada uma coisa. Então, essa coisificação, né, ali dentro do questão do pátrio poder, não era nem o poder familiar, o pátrio poder, onde eu tenho um objeto e eu como pai, eu como ali detentor deste poder, eu vou fazer dela como eu achar que eu devo educar da minha maneira e essa maneira que é a correta. Essa questão que você acaba de dizer, de achar que é melhor a criança estar ali do que fazendo outras coisas, mas na verdade isso é um pensamento muito retrógrado e que não é admissível nos dias de hoje, né? Sim. Nesse sentido, quais são as principais denúncias, quais são os principais tipos de trabalho que vocês, infantil, né, têm ali detectado nessa região? Dentro do estudo assim, do trabalho infantil, de exploração infantil, nós temos cinco vertentes, né? 5 pontos, né? É o trabalho doméstico. Inclusive, hoje eu até participei de um painel. Aqui eu estava conversando com a Milena, que é sobre trabalho doméstico. Acho que vocês até colocaram na cartilha, né? O trabalho doméstico, o trabalho rural, a exploração sexual, uma forma de exploração também, né? Para ganhar dinheiro, né? Isso. E esqueci até o nome. Eles colocaram como uma das formas mais perigosas. Todas as formas são perigosas, né? Mas foi um rol elencado dentro dos direitos humanos como as formas piores de trabalho infantil. Que é aquelas embaixo d'água, com máquinas, né? Aquelas... Mais degradantes mesmo. Isso. E aí das crianças em situação de rua, né? Que acho que é mais comumente que a gente vê nos dias de hoje, né? Acho que dependendo da localidade onde a gente está... tem situações que são mais evidentes, né? Sim. Por exemplo, aqui em Brasília a gente vê muito crianças em situação de rua, né? Ali na rua vendendo balinha, flanelinha, isso. Por exemplo, levando um pouco mais pro lado do Nordeste, a gente vê mais essa questão no campo, né? Então acontece bastante, né? E aí tem outros lugares onde tem essa questão de exploração sexual, né? Então tem essas 5 formas, né? Aqui a gente mais evidencia aqui no Distrito Federal essa situação das crianças que estão nas ruas, né? Vendendo palhinha, vigiando o carro, né? Que são mais nos centros das cidades, né? Por exemplo, aqui em Brasília a gente vê que o eixo rodoviário ali, a rodoviária, o setor comercial sul, o centro, por exemplo, de Taguatinga. Então a gente vislumbra bastante situações como essas. Mas, sabe, a Milena fez uma pergunta que eu acho que eu acabei cortando.
sobre as consequências do trabalho infantil para uma criança e um adolescente. Assim, são inúmeras as consequências, né? Inúmeras mesmo, né? Tanto questão física como de saúde mental, todas elas, né? Então, assim, uma das que a gente elencou, uma das piores, assim, de violação de direitos é a educação e a saúde, né? Porque, assim, a criança, ela fica fora do contexto escolar, ela fica longe, né? Acontece a questão da evasão, não vai para aula, acaba não tendo uma rotina, e a gente sabe o tanto que é importante uma rotina na vida de uma criança, na vida de uma família, né? E a questão da saúde, porque acaba colocando a criança numa situação de vulnerabilidade. Então, assim, por exemplo, uma criança que está na rua, a maioria dos casos são crianças que não são acompanhadas, que não têm acompanhamento médico, porque quando a gente vai fazer a visita, a gente pede os documentos, a gente pede cartão de vacina. Então a gente vê que são vacinas que estão atrasadas, são crianças que nunca passaram por um pediatra. Nunca foram, né? Nunca foram. Posto de saúde, né? Infelizmente. A depender da jornada também dormem tarde, acordam muito cedo, Sim. como aqueles que vão trabalhar nas feiras, né? As feiras normalmente abrem às 5 da manhã, às 6 da manhã. Sim. Então, se a criança ela não dorme bem, consequentemente ela não terá um bom rendimento escolar. Isso pode trazer prejuízos físicos também Sim. na sua formação, né? Já que ela é um ser que está ali em desenvolvimento não só físico, mas também mental, né? A questão mesmo da cognição que pode prejudicá-la, e também uma forma de levar à criminalidade, né? Porque quando a criança ela passa por sofrimentos, que eu acredito que é uma espécie de sofrimento, ela pode querer ter uma válvula de escape. E essa válvula de escape, às vezes, pode ser esse caminho ali, né? De algo mais fácil, de ilícito, algo né? ilícito, Sim. né? Tanto é que eu falei, por exemplo, essa questão da educação, aí vem, por exemplo, a questão da saúde, vem a questão social, por exemplo, uma criança que está numa situação de rua, está lá no semáforo, é uma criança que ela está numa situação de vulnerabilidade, porque ela pode ser assediada, ela pode ser atropelada. Então, assim, acho que todos os direitos delas estão sendo violados, né? E a violação de todos esses direitos trazem consequências, tanto na área da educação, quanto na área da saúde, do lazer, né? Na questão da privação da sua própria infância. Uhum. Pensável, deixa eu te perguntar, para esses responsáveis, né, dessas crianças, quais são as punições, né, para aqueles que às vezes incentivam, né, ou às vezes indevidamente são displicentes com essas crianças, têm em relação ao trabalho infantil, ao deixar a criança vulnerável? Em relação às pessoas porque, como eu disse, são várias formas, né, de trabalho infantil, mas tanto das pessoas que contratam, que colocam uma criança, por exemplo, para trabalhar num estabelecimento, uma criança que tem 12 anos, ou seja, qualquer das formas de exploração, né? A pessoa que contrata ou que incentiva essa prática, ela, se não me engano, precisa ter uma pena aí de 2 a 4 anos, e dependendo da situação pode ser aumentada até 8. Uhum. E aí, assim, até é importante enfatizar que o Conselho Tutelar, ele não é um órgão fiscalizador, ele é um órgão por aplicar as medidas, né? Então, se numa situação como essa, vou dar um exemplo específico, como eu disse, né? Uma criança de 12 anos num estabelecimento, trabalhando numa padaria. Não pode, 12 anos de idade, em hipótese alguma, não pode. Então, assim, não somos nós quem vamos aplicar aquela pena, porque nós não somos o órgão punitivo. Mas, através do Ministério Público do Trabalho, eles que vão, através dos auditores, né? Notificar o estabelecimento e tudo. E aí, no caso, o Conselho Tutelar vai ser responsável por aplicar as medidas, né? Ver quais das razões, os motivos que chegaram até aquela situação, e o Conselho Tutelar vai estar ali no sentido de aplicar as medidas protetivas, né? Então, se notificar os pais, fazer encaminhamento para a área da saúde, para a área da educação, né? Então, assim, né? Através de um estudo de rede, fazer esse acompanhamento. Uhum. Excelente. Sabe, então, já aproveitando esse engajamento dessa pergunta, muitas das vezes eu não tenho muita experiência nessa área, mas acho que você vai ter mais. Como que, assim, a família, os responsáveis, eles têm um tipo de reação, ou quando eles mesmos praticam, né, essa questão do trabalho infantil com os próprios filhos, como que vocês lidam com esse tipo de situação da família? Assim, é muito delicado, porque, como eu disse, já vem muitas vezes de um processo, assim, onde a família já normalizou aquilo, né? Uhum. Mas na minha época era assim, eu trabalhei desde os 10 anos de idade, meus pais trabalharam, eu aprendi aqui, e hoje eu sou uma pessoa honesta, isso. Então, assim, as pessoas usam muito desses contra-argumentos, e muitas vezes até para desfazer a imagem do órgão, né? Assim, desqualificando muitas vezes o nosso trabalho sem entender de fato qual que é o sentido do Conselho Tutelar dentro desse eixo de proteção, né? Então, assim,
a maioria dos casos as famílias reagem dessa forma. Porque aprendeu assim, já veio dessa época, já aprendeu com o pai, com a mãe, e aí cabe a nós conversar, orientar e explicar, né? Porque assim, realmente, acho que com o tempo as coisas vão mudando, as políticas públicas vão mudando, a forma de atuação vai mudando e a gente vai conseguindo cada vez mais fazer esse enfrentamento, diferente dos tempos antigos que a gente meio que normalizava isso, digamos assim, igual os pais normalizavam essa situação. Era mais difícil. Era mais difícil uma atuação nossa, né? Sim. Então, assim, hoje... Leis trabalhistas também eram isso, né? Então, assim, com o tempo as coisas vão mudando. Então, assim, hoje nós temos uma rede de proteção. Então, assim, não é só a atuação do Conselho Tutelar, mas é o Ministério Público do Trabalho, é o CREAS, é a escola. Então, assim, cada papel de cada instituição tem uma importância dentro desse eixo de proteção, né? Então, assim, acaba que as famílias, elas acabam trazendo esses preconceitos já de muito tempo, né? Ah, mas foi assim, e assado e tal. Então, cabe a gente muitas vezes desconstruir isso, né? Não é fácil, porque, como eu disse, são famílias que, por ter já um contexto social muito fragilizado, são famílias assim que muitas vezes não buscam entender isso, né? Sim. Então, assim, é muito delicado. Mas cabe a gente orientar, né? Conversar, aconselhar, explicar. E uma questão que existe, que eu percebo, assim, que eu já vi, é que algumas pessoas, elas têm um preconceito com o Conselho Tutelar porque elas imaginam que o Conselho Tutelar é aquele órgão que está ali para punir, para sancionar, quando não é, não é? Então, assim, às vezes, por exemplo, um adolescente, ele não vai, às vezes, dizer que dentro da casa dele, ou que está sendo abusado e nada, porque ele, meu pai vai ser preso. De repente, uma menina, né, que ali é abusada, mas o meu pai pode ser preso, ou pode acontecer uma coisa com a minha mãe. Então, assim, só para tranquilizar que não é esse o papel do Conselho Tutelar, não é? Ele não tem esse condão mesmo de sancionar, não é? Isso. O Conselho Tutelar, ele é um órgão não jurisdicional. Então, assim, a gente não é um órgão punitivo. No caso, o nosso papel é aplicar as medidas protetivas referentes ao caso. Como eu disse, acaba que a própria sociedade, ela fala assim, se você não se comportar, eu vou mandar... eu vou pegar, vou mandar o Conselho Tutelar te levar pro abrigo. Então, assim, as próprias pessoas acabam fazendo isso, né? Então, assim, às vezes a criança fica com medo. É igual, por exemplo, polícia, esses outros... Né? O pessoal acaba criando uma imagem muito... negativa. Isso tem a ver com a cultura. Sabe por quê? Porque até pouco tempo existia a FEBEM e outras instituições em que os filhos eram segregados das famílias, mas dentro de um contexto não de proteção integral, mas eles eram muitas vezes vítimas ali desse preconceito como sendo, digamos, pivetes, né? Aquela ideia de criminalizar a criança, né? Porque a criança não recebeu educação, então vamos colocá-la ali numa instituição onde ela vai ficar presa, né? E tudo. Então... E uma das coisas interessantes, assim, que geralmente quando eu vou fazer algumas visitas que eu vejo que a criança está assustada, e dependendo da situação, assim, do contexto, a primeira coisa que eu chego pra criança, aí eu abaixo, sento, aí eu falo, não, senta aqui, aí eu sento mesmo lá no chão, eu falo, olha, aí eu já mostro minha identificação, meu nome é Sávio, sou conselheiro tutelar. Sabe o que é o conselho tutelar? Aí geralmente as crianças, o que leva os meninos? É como se fosse a carrocinha. Aí eu falei, não. É o bicho papão. Aí eu até brinco, eu falo, o tio é como se fosse um super-herói. Aí eu falo, o meu trabalho como conselheiro tutelar é proteger crianças e adolescentes. Então eu tô aqui pra te proteger. E aí a gente já consegue passar aquela tranquilidade pra criança, né? Então, assim, através desse diálogo é importante, né? O próprio conselheiro tutelar, ele não vai agir ali somente com a família ali, tem uma criança, mas vai ter aquele contato somente com a família, mas da gente também sentar e conversar. Ontem, por exemplo, eu cheguei em casa, era 11 horas da noite, eu fui lá na central de regulação, fui levar um adolescente que, por um motivo, ia ser institucionalizado, e lá encontrei um outro jovem de 15 anos, e ele tinha acabado de sair, ele estava preso, né? Tinha acabado de sair, aí eu tava conversando com ele, eu cheguei lá, e aí comecei a conversar com ele, olha, sabe qual que é o meu trabalho e tal? Ele, não, eu sei e tal. E aí eu conversando com ele, e aí a gente vai conquistando a confiança daquela pessoa, aquela pessoa vai entendendo, né? Então, assim, eu acho que isso até
importante, porque é igual eu falo para as pessoas, se a gente não se colocar no lugar delas, como que a gente vai conseguir ajudar, né? Você não entende, né? Você não entende. Problema da Mas pessoa, é isso né? que falta, né? Empatia por parte das Aí, assim, pessoas. tem As pessoas não... um santo da nossa igreja que é o mentor, assim, da nossa espiritualidade, que ele fala, né, assim, que se nós não formos pobres e não passar pelos sofrimentos que eles passam, nós nunca poderemos consolá-los. Então, assim, não adianta eu ver ali a pessoa necessitada, não adianta eu saber qual o motivo, a sua necessidade, mas eu preciso me colocar no lugar dela e entender, de fato, como se eu estivesse ali no lugar dela, passando por aquela situação. Porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir ajudar. Porque é muito fácil falar, não, tá na lei, a lei fala isso aqui, pronto, e acabou. Mas a gente precisa compreender, porque se a gente não entender, não se colocar no lugar, infelizmente a gente não vai conseguir ajudar. Qual que é a necessidade, qual que é o problema que ela tá passando, Sim. né? Pra gente... Então, assim, já peguei inúmeras situações como essa, que a mãe falava, mas lá é assim, assim. Eu falo, mãe, eu entendo. E você tá certa, só que assim, entende agora, tenta entender um pouco o lado do seu filho, se coloca no lado dele. Então, assim, a senhora veio de um processo cultural totalmente diferente dele, né? Então, assim, são criações diferentes, então, né? E acho que isso é muito importante, se colocar no lugar do outro, né? Para que a gente, de fato, consiga ajudá-lo. Às vezes acha que é justo também, né? Pô, eu tô passando esse tipo de situação, ele tá junto comigo, então a gente vai caminhar junto nessa questão. Mas às vezes acaba que não é a criança que tem que ter esse, como você falou, esse tipo de trabalho. Não é a criança que vai vir dar provimento para casa. Não é essa a solução. Não é essa a solução. Em Brasília, sabe, quais são os locais, assim, que mais tem ocorrências dessa vulnerabilidade da criança, né? Que a gente fala sobre o trabalho. Você atende no Riacho, né? No Riacho. Assim, a princípio, acho que acredito em todas as cidades tem, né? Mas claro que tem lugares que tem mais, né? Como eu disse aqui no centro de Brasília, esses grandes centros, assim, né? Aqui em Brasília, Taguatinga, centro de Ceilândia, são localidades assim, onde a gente vê bastante, né? Então aqui no DF são esses grandes centros. Acho que a maioria das perguntas já foram respondidas, mas assim, nós, enquanto sociedade, o que nós podemos fazer para colaborar, para identificar o trabalho infantil, né? E, se não dizer erradicá-lo, mas pelo menos diminuir o máximo possível. O nosso grande papel é justamente erradicar, né, essa situação do trabalho infantil, mas é importante que, de fato, a gente conheça o nosso papel e o papel das instituições, né? Então, assim, é igual a gente sempre fala, quem não cala também violenta, quem se cala também violenta. Então, a partir do momento que eu vejo uma prática de uma situação delituosa acontecendo com uma criança e eu não estou agindo, eu estou compactuando para que aquilo continue acontecendo. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas não é meu filho, mas é isso, meu filho está aqui, está bem cuidado. Né? Então, assim, é importante a sociedade entender o seu papel enquanto protagonista, né, nesse combate. E também entender o papel das instituições. Como eu disse, muitas pessoas não entendem o papel do Conselho Tutelar. Né? E acham, por exemplo, tem um Conselho Tutelar lá e tem tanta criança em situação de rua, por que o Conselho Tutelar vai lá e não pega? Mas o nosso papel, o Conselho Tutelar, como eu disse, não é um órgão fiscalizador. Não é a gente que vai lá na rua tirar aquela criança, né? Então, assim, por exemplo, hoje aqui, Distrito Federal, nós temos um órgão chamado SEDS. Dentro do SEDS, tem o Serviço Especializado de Abordagem Social, onde eles são responsáveis por fazer essa abordagem e encaminhar para os órgãos competentes. Então, encaminha para o Conselho Tutelar e para o Ministério do Trabalho. Chegou no Conselho Tutelar, essa situação, aí é onde a gente vai agir, onde a gente vai fazer os encaminhamentos da família para o CREAS, para a escola, para a área da saúde, vai visitar a casa, vai conhecer todo esse contexto. Então, se não cabe a nós ir lá e retirar a criança. Como eu disse, a gente não é fiscalizador, a gente aplica as medidas protetivas. Mas tem esse órgão que ele é responsável pelo serviço de abordagem social, né, onde eles notificam essas famílias, quais são as áreas, né? Então, assim, não é só chegar, pegar e levar. Né? Então, assim, aqui em Brasília a gente vê, por exemplo, localidades aqui onde... eu esqueci o nome do local, tem um local aqui no plano que tinha bastante. E aí eles fizeram todo um trabalho em conjunto com rede, porque tem que ser um trabalho especializado no sentido de fato garantir a proteção. Não só retirar para no outro dia ou na outra semana voltar. Então, assim, precisa ter uma rede de apoio. Vai tirar e vai levar para onde? E aí? Entendeu? O que então, ela assim, vai fazer depois disso, né? Isso, então, assim, é o papel de cada órgão
a agir para que a família não volte a estar naquela situação. E assim, infelizmente, tem famílias e situações que realmente estão em situação de rua e tem famílias que não estão em situação de rua, mas acabam se colocando em situação de rua por ser uma prática, assim, muitas vezes de um dinheiro fácil. Então, assim, já peguei bastante no Conselho Tutelar situações em que a família ela tem uma casa, tem uma moradia, ela recebe um benefício, governo, tem tudo, está ali assegurada, só que mesmo assim coloca a criança numa situação de vulnerabilidade. Eu acho que a pessoa, né, se sensibiliza, né, com a criança. Principalmente a criança. A criança ela é muito usada nisso. Porque assim, você chega muitas vezes num semáforo, você vê uma pessoa adulta, ela fala assim, não, vai trabalhar, vai não sei o que lá e tal. Aí vê uma criança, aí a pessoa assim, ela já se sensibiliza, a visão muda, a pessoa se sensibiliza. Então assim, muitas pessoas usam as crianças como isso. Então, assim, muitas vezes não é nem o fator pobreza, mas por saber que a criança muitas vezes vai ser um meio mais fácil, né? Emocional, Sim. né? Tem querendo comover as pessoas, às vezes pega um bebezinho de colo, né? Pra pedir ali uma esmola e tudo, né? Poderia estar com esse neném ali com o pai, ou procurando outros meios. Sempre vai ter um meio, né? Que não seja explorando ali, expondo a criança, né? Sim. E assim, sobre os canais, vocês recebem as denúncias mais por telefone, por e-mail, presencialmente? Existe um site lá do Conselho Tutelar, a gente pode entrar lá, denunciar anonimamente. Como que acontece isso? Então, né? hoje nós temos vários canais de denúncia, né? A pessoa pode ir diretamente, por exemplo, ao Conselho Tutelar. Que acho que acontece menos justamente porque as pessoas não ficam sabem, com medo, assim, né? E também a depender da localidade, né? Do endereço de locomoção e tudo, talvez ela queira um canal mais ágil, como um telefone. Com a internet, né? Então, assim, tanto a pessoa pode estar indo ao Conselho Tutelar e ela está indo, ela não precisa se identificar, ela pode fazer o seu registro no anonimato através do telefone do próprio órgão do Conselho Tutelar. Que é? Aí cada grande. Não é cada igual o região Disque 100. tem. Cada região tem o seu ramal. Ah. É porque, assim, por exemplo, acho que agora, inclusive, até melhorou, porque na época que eu tinha entrado no conselho, era um telefone só e aí transferia a ligação. Agora, cada conselheiro tem um ramal da sua sala. Entendi. Então, por exemplo, se eu te passar o ramal, você já vai ligar, vai cair direto na minha sala, você já vai falar direto comigo. Sim. Então, aí tem um ramal geral, o ramal do administrativo e o ramal de cada conselheiro. E aí, que no caso esse é de cada órgão, né? Tem o seu ramal aqui dentro do DF. E aí tem o Disque 100, que é o mais conhecido. Que é o mais conhecido. O Disque 100 ele também pode ser discando 100, ligando, ou através da plataforma também tem a plataforma do Disque 100. Pela internet. Através do Ministério Público do Trabalho, né? E também tem uma plataforma que poucas pessoas conhecem, que é o IP. É como se fosse um Disque 100, só que ele é voltado só para a situação de exploração de trabalho infantil. O Bem Disque 100, específico mesmo, ele né? é específico. O Disque 100, ele recebe também, só que ele tem aquela filtragem e tal. E o IP, ele já é bem específico, porque como tem a diferença, por exemplo, uma criança que está trabalhando numa padaria, no mercado, lá eles vão pedir informações mais claras, né? Então tem essa plataforma do IP também. Então hoje nós temos vários canais de denúncia, né? O Sisdeca também, que é um telefone que a gente liga, passa essas informações da denúncia e eles encaminham para o Conselho Tutelar da área, né? Então, assim, a situação aconteceu no Recanto. Aí eles vão filtrar e vão encaminhar para o Conselho Tutelar do Recanto. É do Riacho, Riacho, Taguatinga. Então, eles fazem essa filtragem e eles encaminham para o órgão responsável. E aí, no caso, cada conselheiro tem o seu login, né, com a sua senha, onde a gente tem acesso a todas essas denúncias, né? E se elas já foram averiguadas, se não, se estão em processo de averiguação. E aí, quando a gente atende, a gente tem que dar um retorno na própria plataforma com um relatório da situação que a gente foi, que a gente verificou e quais os encaminhamentos foram feitos. Somente na região do Riacho Fundo, na qual você atua como conselho tutelar, em média, assim, por mês, quantas denúncias vocês costumam receber? De trabalho infantil? A gente faz todo mês tem que fazer um relatório mensal e encaminhar para a secretaria de todas as formas de violência que a gente atende, né? Que a gente recebe. Sim. E aí é um prontuário bem grande, né? Assim, na verdade, o que a gente mais atende é a gente recebe muita questão de escola, né? De questão educacional. Sim. Você Acho acha que a que escola é uma é o das principal vias, meio. Você né? acha que é tipo assim, a questão da escola
pra você? É o meio mais fácil, assim, de se comunicar? É esse meio mais recorrente que vocês recebem esse tipo de denúncia? Assim, tanto da escola, porque assim, acaba que por a escola ser um órgão também de proteção, dentro da escola é onde a criança ela passa a maior parte do dia ali, né? Então, assim, período da manhã ou período da tarde, tem criança que às vezes fica de manhã e fica numa atividade contraturno, num integral. Então, assim, acabam que os professores, a equipe pedagógica, eles têm a capacidade de verificar essas situações, né? Então, assim, eles sempre informam a gente. Então, assim, eles têm um papel fundamental. Às vezes a gente acha que não, mas a escola é outra coisa. Não, eles também são um órgão de proteção. Então, assim, a gente recebe bastante da escola, muito da escola. Entendi. E através também do canal Disque 100, mas o canal que a gente mais recebe é o Disque 100 mesmo, do Disque 100 das escolas. Mas questão de trabalho infantil, Disque 100. Disque 100 a gente recebe acho que mais. é pelo número mais fácil, Isso. né? As pessoas já têm ali conhecimento. Tem mais conhecimento dele. Isso. Sabe, tem uma pergunta que eu gostaria muito de te fazer, apesar da gente não ter elaborado ela. eu tive vontade de fazer ela pra você. Quando você identifica essa questão de trabalho infantil, igual você falou que você conhece a criança, que você trabalha com a família, muitas das vezes você vê, assim, outros abusos, outras consequências que vêm em detrimento disso, em detrimento dessas denúncias de trabalho infantil? Você percebe, tipo assim, alguns outros direitos que são violados? Sim, geralmente situações de violações sempre acabam levando para outras violações de direitos, né? Uma coisa leva a outra, né? Uma coisa vai levando a outra. Então, assim, por exemplo, a gente pega uma situação de trabalho infantil, mas aí a gente descobre que lá no passado da criança também ela já foi violentada sexualmente, né? Então, assim, e às vezes a gente vai descobrir isso através de uma escuta especializada, porque às vezes a gente realmente chegou ali e pegou, digamos assim, no flagrante a criança numa situação de trabalho infantil. Mas aí, através de um acompanhamento com a família, com a criança, de uma escuta especializada que a gente tem com os órgãos de proteção, a gente consegue descobrir que a criança lá no passado, ela já sofreu outros tipos de violência. Então, assim, isso é muito Essa comum. imagem, por exemplo, que está passando agora, a menina mexendo com o fogo, né? Então, são determinadas tarefas que geram risco até a própria vida, né? De repente aquilo lá, não só uma questão de queimadura grave ou gravíssima, mas até a questão mesmo da morte, né? E de algo mais grave, traumas irreversíveis ocasionados ali pelo abuso sexual, né? E outras formas de violência, né? Violência psicológica, violência física. Sim, e aí acabam advindo esses outros tipos de violência, porque acabam trazendo muitos traumas, né? Sim. Então, assim, é onde, se isso não for bem trabalhado, aconteceu na infância, mas se a criança ela não tiver, assim, ali dentro da rede de proteção e não tiver sendo bem assistida pelo Estado, lá na frente aquela criança ela vai começar a sentir os traumas, né, daquilo no passado. Então, assim, é onde a gente vê crianças que se mutilam, né, crianças e adolescentes com pensamentos suicidas, e tem acontecido bastante. E aí a gente continua escutando as pessoas falar, mas isso é besteira, mas isso e aquilo, né? Ou ela pode também ser um adulto que vai replicar. Sim. Mas eu fui crescendo, eu fui criado, minha mãe me batia, né? Eu era agredido, vai agredir o filho também. Ou vai colocar o filho para trabalhar. Mas eu comecei a trabalhar cedo, isso que você falou. Então, a criança, né, realmente é um ser muito especial. E como nosso tempo está acabando, eu só quero agradecer ao Sávio. Nunca mais esqueci seu nome. Sávio Pereira Silva. Opa, pegou até o sobrenome. Porque, né, você realmente nessa tarde colaborou muito conosco. E chamar aqui aos ouvintes a ter essa participação especial junto com o Conselho Tutelar, enquanto sociedade, cidadãos responsáveis, para termos um futuro melhor, não é? Porque essas crianças de hoje serão aqueles que irão cuidar da gente lá no futuro, não é isso? É verdade. Obrigada a todos. Obrigado, pessoal.